Olá, meu povo, olá, minha gente, muito bom dia, quarta-feira, metade da semana, no ar mais um programa Agro no Rádio. E hoje vamos falar sobre bem-estar animal e a psicologia como ferramenta de apoio aos produtores rurais, né? Pode aumentar o volume, compartilha com todo mundo, tá começando o nosso Agro no Rádio, o seu programa semanal que trata da agricultura, pecuária e meio ambiente da cidade e também da nossa região. Nosso bate-papo semanal traz muita informação, curiosidades e orientações técnicas para você do campo e também da cidade. E hoje vamos falar um pouco sobre a doma racional de bovinos, bem-estar animal e, claro, a psicologia do mundo rural. A saúde mental de produtores rurais vem sendo muito questionada durante anos e temos acompanhado muitos casos tristes que nos causam preocupação. Desastres naturais como enchentes, secas e tornados destruíram várias propriedades em nosso país e deixaram muitos produtores rurais endividados e sem esperança. E para falar com autoridade sobre esse assunto, estamos com o técnico agrícola, zootecnista, produtor rural e estudante de psicologia, o Lucas Gomes. E também iremos contar com a nossa bancada técnica, o engenheiro agrônomo Rogério Serrano e a engenheira ambiental Daniela Costa. Pode chamar todo mundo, está começando o nosso Agro no Rádio. Não saia daí, fique conosco, pois o programa está muito legal. Pode rodar a vinheta. Ao levantar do sol, no cheiro da brisa, o aroma de café, o agricultor derrama. Está no ar Agro no Rádio. Agro no Rádio. Apresentação de Nilson Teixeira. Comentários Rogério Serrano e Daniela Costa. O melhor do agronegócio em tempo real, para você entender melhor o impacto do campo na nossa vida. Agro no Rádio. Aqui o agronegócio ganha voz. O aroma do café, vem a força do agro. Atenção, produtor rural de Aimorés e região. Se você precisa de manutenção para ordenhadeiras, roçadeiras, motosserras, motores estacionários diesel, geradores ou automatizar a sua irrigação, a MG Agro é a sua solução. Contamos com serviço especializado, peças de alta qualidade e o melhor atendimento da região. Visite-nos em Aimorés, em frente a Desvale, ou entre em contato pelo telefone WhatsApp 339-9802-1238. MG Agro Aimorés, parceira do produtor rural. Em frente a Desvale. Atenção, produtor rural, já garantiu suas mudas de café para a próxima safra? No Viveiro Matrical você encontra as melhores mudas de café arábica do mercado: Arara, Graúna, Catucaí 2SL, Acauã Novo, Catucaí 785/15, amarelo e vermelho, e também os clones mais produtivos de café Conilon. Produção com qualidade, sanidade e vigor para altas produtividades. Faça a sua encomenda antecipada e garanta as melhores mudas da região. Fale com o PH no telefone 33 99978 5350. Viveiro Matricá, cuidando da origem de grandes colheitas. Em Aimorés, cuidar da sua visão ficou ainda mais fácil. A Ótica Casa do Povo traz o que há de melhor em qualidade, estilo e tecnologia para você enxergar o mundo com outros olhos. Aqui você encontra óculos de sol, limpa-lentes, armações modernas e as melhores lentes do mercado, incluindo Kodak, Varilux e lentes Vidia. Venha nos visitar aqui na rua Pedro Nolasco 809, bem no coração de Aimorés. Ou fale com a gente pelo WhatsApp 33 99707 6597. Ótica Casa do Povo, cuidando da sua visão com carinho e confiança. Quando o sabor é de verdade, a família sente a diferença. Há 10 anos, o Queijos Mesquita leva até você o verdadeiro ouro branco de Minas. Manteiga fresquinha, pão de queijo quentinho e os tradicionais queijos artesanais que só Queijos Mesquita sabe fazer. Venha nos fazer uma visita na rua Capitão Manuel Antônio, Penha do Capim. Qualidade, tradição e sabor para toda a família. Queijos Mesquita, 10 anos de história e sabor. Telefone 33 999 46 1766. Nosso muito obrigado mais uma vez às empresas que apoiam aqui a nossa iniciativa, apoiam o nosso Agro no Rádio. Nessa quarta-feira, metade da semana, sem perder tempo, Daniela Costa, bom dia, bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Bom dia, Denilson. Bom dia para você que está em casa. Bom dia, Rogério, para você da técnica, Janderson. Só o Janderson hoje está na técnica, tá, gente?
Lucas, seja bem-vindo ao programa. É um prazer recebê-lo. Um bom dia para você. Alô, Rogério Serrano, chega pra cá, meu filho. Bom dia, bem-vindo. Gostei, Denilson. Gostou? Dessa apresentação. Vou tomar sua profissão, hein? Gostei. Bom dia, Denilson. Bom dia, Daniela. Bom dia, Lucas. Bom dia, Jandim. Bom dia para você que nos assiste pelo YouTube e também está nos ouvindo pela rádio. Boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Lucas Gomes. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Obrigado, pessoal da rádio. Obrigado a todos aí. Bom dia. Muito bem, nosso programa Agro no Rádio. Daniela, vai lá, deixa o seu recadinho de uma vez, vamos lá. Tava aguardando, né, você Claro, é aí sua de vez, casa. é. Então calma, dá um tempinho, a gente aguarda você. Curte, compartilha, porque é muito especial para nós. Muito importante que você nos ajude a divulgar o programa. Deixa seu like, curte e compartilha, viu? E você também pode ser um apoiador cultural aqui do nosso Agro no Rádio. Então nos ajude a compartilhar conhecimento agroambiental. Se quiser falar com a gente, Jandinho tá colocando o WhatsApp aqui no rodapé do seu vídeo. Tá aparecendo aí, só mandar uma mensagem pra gente rapidinho, a gente entra em contato. É isso mesmo, Rogério? Isso aí, ajude a gente a levar conhecimento agrícola, ambiental, curiosidades e tudo aquilo que é interessante para que você goste de assistir. Seja um apoiador cultural. Ô Lucas, se apresenta então aí para quem acompanha o nosso programa nessa manhã de quarta-feira, por favor. Meu nome é Lucas, tenho 30 anos, eu sou técnico em zootecnia, sou formado também em zootecnia, sou estudante de psicologia e atuo também como produtor de leite na propriedade da minha família em Itabaúna, né, no distrito de Aimorés. Muito bem, Daniela, ele disse que tem 30 anos, quase da nossa idade, 31 a gente tem, né? Oh, claro! Nossa, tudo certinho. Fez a faculdade na mesma época. Os que eu, olhos da mesma brilharam, idade. Rogério. Fala, Oxi, Rogério. Fala, Rogério vai aproveitar essa. Claro que vai. Da idade do Rogério, ali. O Denilson tem 30 anos, gente, de matrimônio. 31, rapaz. Ô, Lucas, agora falando sério aqui, né? Fala pra gente um pouquinho sobre doma racional. Como é que é isso? A doma racional, né, é o manejo, né, que nós fazemos com os animais de uma forma que a gente respeite o limite deles. Então ela praticamente funciona com, né, a lida que a gente tem com esses animais de uma forma cautelosa, né, para que o animal não se sinta ameaçado. E aí ele vai se sentir mais confortável perto da gente. Então facilita muito mais o manejo com ele. Agora a gente tá falando aqui de gado, né? Especificamente boi, vaca aí. Por exemplo, quando o pessoal fala muito na roça, o boi tá pegando hoje aí, né? Ele faz isso para se defender ou como é que funciona isso aí? Se a gente tem no ambiente, num curral, por exemplo, uma vaca que tá muito estressada, né? Ela tá com o cortisol dela muito alto. Então a adrenalina ali tá tomando conta porque ela tá se sentindo ameaçada no ambiente, né? A gente tem que lembrar que o bovino, ele é presa na natureza. Então qualquer fonte de ameaça aí, ele vai tentar escapar e ela vai ficar, né, o animal vai ficar agitado. Aí já entra então no outro assunto, no bem-estar animal isso aí. Como é que funciona isso aí? Isso, o bem-estar animal, então ele funciona, né, a gente proporcionar um ambiente de qualidade para esse animal se sentir confortável. Então a gente temos que mudar aí o nosso manejo, a forma de lidar com eles, porque são animais muito sensíveis, então eles sentem muita energia. Então se eu estiver estressado, com raiva e eu for lidar com esse animal, ele vai ficar também assim, porque ele vai se sentir ameaçado. Mas por natureza, ele já fica estressado ou depende de um comportamento humano, hein? Ou as duas coisas? O comportamento humano influencia muito. Né? Por natureza, ele vai se ele está num ambiente que o ambiente está tranquilo, está calmo, não oferece risco, ele não vai se sentir estressado. Então, a influência humana, ela é muito importante ali, né, nesse momento do comportamento animal. Entendi. Rogério Serrano, chega pra cá pra gente continuar conversando então aqui. Eu tá olhando assim, só observando, já riu agora há pouco aqui. Mas a pergunta pra você, Rogério, é o seguinte, né? Como que produtores e funcionários estressados podem causar problemas aos animais de uma fazenda, hein? Denilson, só para explicar um pouco quem nos assiste, pode ler o tema e falar assim, mas bem-estar animal, doma racional, psicologia. Então, para quem é leigo, esse tema ele tem tudo a ver. Porque o que acontece? A doma racional que vai permitir o bem-estar animal, que só vai ocorrer se o produtor tiver saúde mental. Ou seja, está tudo interligado. E o que acontece? A presença do Lucas aqui hoje, ela é muito importante porque o Lucas, ele tem todos os cursos voltados ao título desse programa e essa pauta. O Lucas, a gente brincou aqui sobre idade, mas o Lucas foi meu estagiário na Secretaria de Agricultura
quando ele estava no IFES, né? Ele fez estágio com a gente, a gente realizava torneios leiteiros, o Lucas estava sempre presente. Depois o Lucas foi fazer graduação, né, em zootecnia em outro estado, no Rio Grande do Sul. E complementando isso agora com a psicologia, que ele está já na metade do curso. Então, esse currículo dele aí com a prática, Denilson, é interessante. Depois ele vai mostrar para vocês aqui, gente, um produto que eles fabricam na fazenda deles ali, que tem tudo a ver também com o programa. Por quê? Porque animais, Denilson, estressados são reflexo de quem lida com eles. Então a pergunta é a seguinte, quais os problemas que esses animais, que esses produtores e que esses funcionários trazem? Muito, inclusive econômicos, entendeu? Um produtor com saúde mental, não estando numa saúde mental boa, um funcionário estressado. Eu vou dar um exemplo, Denilson, de um vaqueiro que lida de uma forma arrogante com os animais. Ele faz todo aquele curral, todas aquelas vacas, entendeu? Igual o Lucas falou, se sentirem ameaçadas. Elas já ficam tensas com a presença daquele ser humano. Não é isso, Lucas? Isso aí, Rogério. A gente mede muito o nível de estresse em curral, no momento da ordenha. Por que eu vou focar a ordenha? Porque eu trabalho na pecuária leiteira, então eu vivencio muito em área que eu gosto muito também. Certo. Então a gente mede muito o nível de estresse do animal no curral, da vaca, se o curral estiver muito sujo de fezes. Então se a vaca defeca muito, as vacas defecam muito, se o ambiente fica muito sujo, é porque ela está muito estressada. Porque ela tem esse comportamento, né? Se ela está muito estressada, ela vai defecar mais vezes. Então a gente consegue medir o nível de estresse e a gente tem que ter a consciência de que o que aconteceu hoje para eu ter deixado os animais estressados. E isso influencia na produção de leite também ou não, hein? Com certeza. Já tem estudos aí que comprovam que se a gente proporcionar um ambiente de qualidade para esses animais seguro, a gente tem um aumento aí de 6 a 12% na produção de leite. Isso que o Lucas falou, Denilson, é muito interessante, porque quando você vai em um curral onde existe um manejo racional e existe bem-estar aos animais, o curral é extremamente limpo. Então essa questão dos animais, realmente a defesa deles se defecarem, urinarem muito na hora da ordenha, quando estão estressados, essa forma de medir é realmente muito interessante. Então quando você que é leigo, entra numa sala de ordenha muito grande e vê que o curral está extremamente limpo, né? Os animais estão tranquilos, inclusive, né, Lucas, ruminando durante a ordenha, ou seja, é uma demonstração que eles estão tranquilos, entendeu? Eles estão produzindo, não estão se sentindo ameaçados, entendeu? Estão ali por prazer, vamos dizer assim. Mas os produtores rurais, a maioria tem esse conhecimento ou não, hein? A maioria dos produtores hoje, muitos não tem, né, esse conhecimento ainda. Ou a gente fala que tem a questão cultural de achar que isso é uma bobeira se preocupar. Né, que isso não influencia em nada. Né, mas a gente pega aí, né, eu durante minha trajetória no curso técnico, na faculdade e na prática, em casa, né, eu pude perceber o quanto isso realmente influencia. Né, e eu acho muito importante cada vez mais, né, a gente difundir isso na área, né, entre os produtores, porque é muito válido, né, a gente vê o quanto isso aumenta a qualidade do produto final, que é o leite, né, a qualidade de vida dos animais e a qualidade de vida também de quem está ali lidando com elas no dia a dia, né, porque não adianta a gente também querer trabalhar num ambiente que vai nos proporcionar estresse. Mas por outro lado também, né, Lucas, isso demanda tempo, né, investimento também para manter ali aquele curral limpo, o ambiente também. Então, de repente, algum produtor tá até assistindo a gente aí e falando, mas é que é muito trabalho, é só eu sozinho para poder limpar isso aqui, mas vale a pena, né? Com certeza vale a pena. Se você conseguir, né, implantar o bem-estar dentro da sua propriedade, você vai reduzir até o seu tempo de serviço também. Né? Denilson, essa fala sua aí, o produtor, usando as técnicas que o Lucas está passando para nós, vai reduzir o trabalho dele. Ou seja, o animal dele
estando num bem-estar, ele vai sujar menos o curral. Vai ter menos trabalho para limpar depois. O produtor vai ter menos risco em ser agredido por aqueles animais, de levar um coice, de levar uma que gera muito problema de encostar funcionários, entendeu? Ou seja, aqueles animais vão estar bem domados, sem passar risco para quem lida com eles. Muito bem, deixa eu trazer a Daniela pra cá pra conversa, que ela tá olhando assim com o olho comprido assim pro meu lado. Assim, né, minha filha? Tudo bem, né? Eu sempre... Gente, eu fico observando, porque eu vou ilustrando isso tudo na minha mente, né? Eu sou visual, então eu estou processando todas as informações, porque essas informações não são a minha prática, apesar de ter sido criada no interior, de ter participado dessas coisas. Então, isso tudo vai agregar ao que eu sei na teoria e algumas práticas que eu conheço. Né? Então, sempre vou ficar viajando, mas sempre pensando naquilo que nós estamos no nosso assunto, né? Então, o nosso assunto, então, Daniela, é este aqui, ó, né? Você já falou aí que viveu grande parte da sua vida na roça, né? Sim. Né? Mandava lavar roupa, você queria lá plantar lá na roça com o seu pai, É verdade. Né? Era assim mais ou menos, É isso aí. Pois é, então, Daniela, é muito comum percebermos, né, a presença de mulheres na ordenha, né, de vacas, né, ultimamente. Você acredita que a sensibilidade e o cuidado feminino contribuem para o bem-estar animal? Gente, olha, interessante, eu já comentei isso, né? A única coisa que o meu pai não quis me ensinar de roça era esse trato, né, da pecuária leiteira, é estar dentro do curral, aprender a tirar leite. Nunca sentava naquele banquinho só de brincadeira para observar, mas ele não me permitia ficar lá dentro para aprender, não. No entanto, hoje é possível você observar várias mulheres nesse trato diário e quando a mulher ela está lá dentro, não é desfazendo do trabalho dos homens, mas o olhar que a mulher tem para casa, vamos dar esse exemplo, é diferente daquele que o homem tem. Então, nós somos mais detalhistas em algumas coisas e acredito que isso dentro desse ambiente, influencia sim. Mas eu quero deixar esse assunto para tratar com o Lucas, porque eu soube agora, a título de curiosidade, que o TCC dele da faculdade de psicologia é sobre esse assunto. Então, o que você fala dos estudos que você fez para fazer seu TCC? Você já terminou ou ainda está estudando? Eu estou estudando ainda, Daniela. Então, na verdade, foi o tema da minha primeira graduação, né, em zootecnia. Eu fiz baseado... Na época eu ficava procurando qual tema eu vou fazer. E eu queria fugir dos temas ali que estavam tão óbvios, né? Então eu falei, eu queria achar um tema que envolvesse realmente bem-estar, mas também que de uma forma que trouxesse vamos dizer aí, na área mais social também, né? Que eu sempre gostei. E aí eu vendo uma vez uma matéria sobre uma mulher, não vou me lembrar o nome agora, mas ela é até referência em Santa Catarina, se eu não me engano, que ela assumiu a propriedade, que o marido estava desistindo da propriedade, e aí ela resolveu assumir e ela transformou o negócio. E hoje ela é referência em pecuária leiteira, né, porque ela encarou ali e decidiu, né, lutar pela propriedade. E aí, fazendo as pesquisas, durante o meu TCC, né, eu resolvi fazer o tema a importância do papel feminino na pecuária leiteira em propriedades familiares. Né, por quê? Porque as propriedades familiares, né, o próprio nome diz, a família está ali trabalhando. E geralmente é o quê? É o homem sozinho, muitas vezes, que encara. Então, né, eu peguei alguns produtores que meu pai atende, e atendia na época, né, e com ele eu sentei e falei, pai, o que a gente pode fazer aqui, um estudo sobre os seus produtores, né, e ele me trouxe, falou que realmente que quando as esposas assumiram junto com os maridos, os índices da fazenda melhoraram. Então, durante as minhas pesquisas, né, eu pude, né, aprender que a mulher, como a Daniela falou, né, dessa questão do cuidado com a casa e levar isso para a propriedade, é realmente isso. Eles assimilam muito essa questão. Então, a ordenha, a parte de higienização também, ela é muito melhor feita, né? Por quê? Porque ela já tem isso com ela. A mulher é muito mais detalhista, é mais cuidadosa, ela se preocupa mais, ela tem um outro olhar. Então, isso reflete no curral também ali, na ordenha. E o cuidado com as bezerras também.
principalmente as bezerras recém-nascidas, que requerem um cuidado, né, melhor. Então as mulheres elas cuidam melhor das bezerras porque isso reflete muito também na questão maternal. Interessante. Né? Comprovado isso? É comprovado, tem estudo já. Bacana, né, Rogério? Bacana, né? Ele acabou de colocar na prática para nós a questão do bem-estar, né? Está na cultura, ou seja, já da mulher. Um exemplo, ele falou, a gente sabe que a pecuária, a ordenha, os aparelhos de ordenha, eles precisam estar extremamente limpos, porque senão causam muitos transtornos e doenças. A mulher em si já é muito mais cuidadosa com a limpeza, Sim. ou seja, isso já é dela. O cuidado com bezerras recém-nascidas, igual o Lucas falou, a mulher já tem o senso da maternidade. Então, ou seja, cuidar daqueles animais recém-nascidos ali, já nasceu dela. Então, por isso que se comprovou agora, através da pesquisa, o empenho, como se desenvolve melhor esses animais. Ô, gente, viajei agora pensando. Pensa se a vovó Zelita chegasse dentro de um curral sujo. Ali eu falo assim, limpa isso agora. E tinha que limpar, né? Se chegasse na ordenhadeira e tivesse algum resíduo lá, não, tá lavado direito, não, lava de novo, faz de novo. Essas bezerras, não, põe lá no lugar do outro lado, não quero que fique aqui. E eu acredito que seja assim, né? Sim. Né, Lucas? A mulher ela coloca ordem na casa. É isso aí. E agora, com o apoio cultural de Terra Viva, soluções agrícolas e ambientais, a inovação que traz resultados, Ótica Casa do Povo, seus olhos bem protegidos, queijos Mesquita, Ouro Branco de Minas, Viveiro Madricá, mudas de café Conilonha Arábica e MG Agro, Grupo Ordeleite, é hora do quadro Agro Amigo, aquele momento que o Rogério fica esperando. Vai lá, Rogério, é a sua vez agora, vai lá. Ô Lucas, esse é o momento que a gente agradece o pessoal que assiste, aos nossos apoiadores, porque o programa é feito para eles. E hoje eu gostaria de mandar um grande abraço pro Maninho. O Lucas é um morador aqui de Itabaúna e o Maninho é um produtor de café ali na região de Itabaúna que não perde um programa dele. Abraço e obrigado pela audiência. Sempre me manda uma mensagem no Zap parabenizando o programa, Denilson. Maninho, um abração pra você. Um abraço pra Valéria, moradora de Itabaúna, mãe do nosso entrevistado Lucas. Um abração, Valéria. Um abraço pra meu amigo engenheiro agrônomo que esteve aqui, o Lúcio Cunha, também pai do Lucas, tá? Lúcio, aguardamos você aqui mais pra frente, tá? Você combinou e nós vamos voltar a falar sobre aquele assunto. Um abraço para a comunidade de São Benedito, localizada ali no distrito de Itabaúna. Um abração para vocês. Um abraço também para a comunidade de São Benedito, localizada ali no distrito de Itabaúna. E um grande abraço para o Padre Vladimir. Padre Vladimir, Denilson, que nos assiste, nos ouve pela rádio também, está sempre mandando um abraço para nós aqui. E ele falou comigo que assiste. Ele falou comigo, você é aquele lá do programa que o Rogério bem, eu mesmo, senhor padre, o senhor tá convidado. Vamos participar do programa lá. Ô, gente, eu quero mandar um abraço pra minha amiga do coração, Fernanda Majone. Gente, a Fernanda falando comigo assim, Dani, seu programa tá chegando pra mim, eu tô assistindo. Eu falei assim, misericórdia, graças a Deus. Então, para aí, gente, vai lá, curte, compartilha, pra esse programa chegar pra mais pessoas assistirem. Lucas, seu momento, vai lá, quer mandar abraço pra alguém aí? Queria mandar um abraço pra minha família, meus pais aí, Rogério já mandou, né? Valéria e Lúcio, reforçar esse abraço. Um abraço para todo mundo de Itabaúna e pro pessoal de Aimorés também, todos os ouvintes. Ô Rogério, você não mandou um abraço lá pro parente lá que mandou o vídeo essa semana lá? Vamos falar aqui, ué. Pois é, um abração aí pro pessoal de Roseral, também do Ocidente, e pro Batista aí na cidade de Ariquemes, Rondônia. Tá longe, hein? Mas a gente tá chegando lá, né? A gente tá chegando em Rondônia, no Pará, no Mato Grosso. Denilson, tá chegando longe. Né? Denilson, sem contar no Paraguai, né? Paraguai também, somos internacional. Diga, Daniela. Ô, gente, como que chama a pessoa que faz, que a gente envia? Correspondente, minha filha. É, a nossa correspondente. Ô, Maria Cecília, minha filha, manda aí as histórias. Eu também não posso deixar de mandar um abraço, gostaria de mandar um abraço pro Aguinaldo Serrano, tá? O Aguinaldo tá realizando uma festa da família Serrano em Mutum, que vai ser realizada ali no Roseral, tá? Um abraço, Aguinaldo. Obrigado aí por assistir o nosso programa. Muito bem, programa Agro no Rádio nessa quarta-feira, metade da semana, toda quarta-feira às 11 horas da manhã. Ô Lucas,
Continuando aqui com nossas perguntas, nosso programa aqui, né? A pecuária trabalha com margens de lucro muito apertadas e muitas vezes o produtor rural consegue pagar os custos de produção, né? Apertado demais. Mas como a psicologia pode ajudar o produtor a lidar com a frustração de uma safra ruim, né? Ou a perda de animais sem que isso vire um ciclo de desânimo aí? Pois então, é um tema bem delicado e muito importante da gente falar também, porque a frustração, na verdade, ela envolve todas as áreas, né? Sim. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, a gente lida com a frustração desde pequeno. E a frustração ela é importante. A gente aprende na psicologia que é fundamental que a criança, desde ao nascer, ela passe pela frustração. Por quê? Para ela entender, para a gente, ela e nós, enquanto adultos, entendermos que as frustrações existem, elas são inevitáveis. Sim. E o importante é o que vamos fazer com elas. Sim. Né? Então, isso também não evita de tornarmos adultos egoístas, né? Porque a gente sabe que nem tudo a gente vai ter e nem tudo vai sair como a gente planeja. Né? Então, cabe a gente ter estratégias para aprender a lidar com as frustrações, com aquilo que deu errado. Né? Enquanto no caso dos produtores, né, rurais, né, no caso aí dos custos de produção, a conta não fecha muitas vezes, né, os prejuízos eles vêm. Então, a psicologia ela vai ajudar, né, o produtor a lidar com essa situação, né, a enxergar um plano B, um plano C. Então, o que a gente pode fazer a partir disso aqui? O que vocês têm agora de alternativa, né, para a gente desviar dessa crise? Então, o psicólogo ele vai ajudar, né, o produtor a lidar com esse problema de uma forma mais racional, né, de uma forma mais a gente pode dizer um pouco esperançosa aí, né, de trazer uma esperança de que algo pode ser feito, né, não é o fim. Então esse é o papel fundamental do psicólogo, né, auxiliar, né, o produtor, auxiliar, né, qualquer pessoa a lidar com os seus problemas, né, sem deixar com que isso afete muito mais a sua saúde mental. Ô Lucas, quero voltar com você no tema aqui sobre o bem-estar animal, né? Talvez tem alguém assistindo nesse momento aí falando, esse negócio de bem-estar animal é frescura, né? Ou as fala até mesmo, né? É um gasto desnecessário. Aí eu te pergunto o seguinte, né? Como é que um técnico pode provar ao produtor rural na prática que tudo isso vira lucro e eficiência? Então, né, é muito importante, como eu falei um pouco tempo atrás aí, tem uma cultura muito grande ainda dessa resistência, né, dessas aplicações de novas práticas, né, visando o bem-estar animal. É algo muito enraizado ainda. Né? Então, é bobeira, é frescura, não vale a pena, né? Lidar com o animal tem que ser mesmo de uma forma bruta, né? Eu estou lidando com o animal, não estou lidando com gente. Mas às vezes nem com gente eles se relacionam bem, né? Então tudo é da pessoa e não do sistema nem do animal. O animal ele apenas vai corresponder com a forma com que ele é tratado. E às vezes nem isso, porque tem animal realmente, né? Como a gente está observando aí esse vídeo lá de casa, eu fiz de manhã cedo, o gado estava saindo da ordem indo para o piquete. Então, né, o bem-estar animal ele está aí também já nesse momento aí. De fornecer uma boa alimentação, uma alimentação de qualidade, né? E é interessante o Lucas falar isso aqui, porque o bem-estar animal está diretamente ligado ao fornecer uma alimentação de qualidade, Denilson. Não adianta nada ficar as pessoas, vamos dizer assim, tratando o animal também com muito carinho e falta comida para esse animal. Entendi. Falta sombra para esse animal. Eu já escutei muitos absurdos quanto a isso, no sentido de que produtor falar assim, para que sombra? O animal não tem pele, ele tem couro. Claro, né? Que precisa de sombra. Então, você que faz parte da pecuária, como nós, a gente sabe o quanto que um
uma vaca leiteira sofre num sol quente. A gente vê a expressão dela quase que de desespero, né? Então a gente conhece isso, a gente sabe. Então a gente sabe que esses detalhes, né? Aqui em cima da mesa, eu gostaria até que o Lucas mostrasse um pouquinho para a câmera. Isso é um produto que eles fabricam lá na propriedade deles, é um queijo, que inclusive, Denilson, eles usam como marketing vacas felizes criadas a pasto. Aí. Né? Ou seja, demonstrando que esses animais recebem um bom trato, que esses animais não são judiados, que esses animais têm todo o bem-estar animal que é fornecido. Então, isso faz parte também da questão do marketing. E que no final das contas faz toda a diferença. Porque quem compra um produto desse vai ver, que legal, animais criados a pasto, animais criados de uma maneira correta, não falta alimento, não é isso, Lucas? Isso aí. E a gente vê hoje, né, as pessoas estão se conscientizando muito mais em relação a essas questões, né, de bem-estar. Então, há uma exigência de mercado em produtos, né, oriundos de animais que não estão tendo nenhum tipo de sofrimento. E aí a gente pode relacionar isso também, né, ao porquê vacas criadas felizes a pasto. Porque existem, né, no bem-estar animal, são as 5 liberdades. E existe uma liberdade que é o animal ele tem que expressar o seu comportamento natural. Né? É uma das liberdades que, né, das leis, aí vamos colocar, do bem-estar animal. E o animal a pasto ele está expressando seu comportamento natural. Isso aí, né? Lucas, você está confirmando o que a Fernanda, um abraço, Fernanda, do Anjos que Montam, falou para nós aqui. Isso que os mesmo. Animais, os cavalos, os equinos deles, eles são colocados em um ambiente que não é fechado em baias para eles expressarem o comportamento natural, para não serem estressados. Exatamente. E aí a gente tem um melhor desempenho dos animais, com certeza. Vocês podem observar no vídeo ali, eu estava filmando elas, e quando elas viram que eu estava presente, elas foram se aproximando de mim. Aí. Né? Então isso é o comportamento. É o comportamento. Né? Então, por quê? Elas têm uma confiança, porque elas não me veem como um perigo, um risco, né? Elas já se acostumaram comigo, né? A gente está ali o tempo todo lidando com elas, de uma forma cuidadosa. Então, elas têm a confiança de vir até a gente. Eu tenho vários vídeos até no meu Instagram, né, com elas, e que elas vêm mesmo pedindo carinho. Então, eu tô lá esfregando a mão nelas, faço carinho nelas, e elas gostam. Né? A gente trabalha com uma raça, né, que é até no queijo aqui, que são as Fridas. Que são as Fridas? Elas são as Jerseys. E a gente colocou esse nome, né, apelidou elas de Fridas quando a gente foi em Santa Catarina buscar umas novilhas na época, em 2020. E lá, Fridas é um termo, né, alemão, que se refere a garotas. Ah, tá. E aí a gente apelidou elas. Então são as garotas aí, as Fridas. E a raça Jersey, né, é um animal muito dócil. Ela já tem como natural dela a docilidade. Né? Então, são animais muito mansos. Elas são animais de porte menor. Né? E a gente lá trabalha com uma genética da Nova Zelândia, que com cruzamento Jersey holandês, chamado Kiwi. Né? E então, são animais que são adaptados mesmo para o sistema a pasto. E elas produzem mais do que as outras vacas, mesmo ou não, hein? A Jersey, elas têm um potencial muito grande de produção de leite. Nós temos outras raças que são muito boas também aí, né? Tem o holandês, que é o animal, né? A raça que mais produz leite aí, né? Em termos de produção. Mas o Jersey, ele não fica atrás também. Hoje a gente tem animais com um potencial muito grande, né? E devido à sua docilidade, né? A gente tem um melhor desempenho também. Em média, quantos litros aí cada vaca Jersey produz? Nós temos vaca Jersey, em média, aí vamos colocar a média lactação, ela faz seus 17, 18 litros. É muito, né? Né, Rogério? Muito leite para uma vaca só? É interessante a gente falar para quem nos assiste que esse cruzamento que eles utilizam, que é Jersey com holandês, na verdade, Denilson, é para se aproveitar o que melhor uma raça tem com a outra raça, né? O holandês disparadamente é o animal que mais produz, e o Jersey em termos de docilidade, e o principal, que é o que mais importa por queijo,
o sólido, Denilson, ou seja, a gordura. Por isso que é usado o Jersey. É um animal que possui muito mais gordura no leite. Diga, Lucas. Sim, só complementando a fala do Rogério, então a gente tem um maior rendimento, né, na nossa produção devido ao alto teor de sólidos presente no leite do Jersey. É um leite bem mais gordo. Então, assim, quem tem, né, a gente tem um contato lá direto com o leite ali, direto da fonte, né, a gente vê que é um leite que produz uma nata mais grossa, é um leite até um pouco mais amarelo. Pois é, se alguém perguntar que programa é esse, pode responder sem medo, viu? É o programa Agro no Rádio, né, Daniela? Com certeza, todas as quartas-feiras, às 11 da manhã, nós aguardamos vocês para curtir e compartilhar o nosso programa. É conhecimento, é cultura, é um monte de coisa, né? É muita coisa. A gente aprende mais do que fala aqui. Eu amo escutar, né, as histórias, as práticas. Jandinho, vamos pro intervalo? É isso mesmo agora? Então tá, um recadinho aí dos nossos apoiadores. Daqui a pouquinho a gente volta e continua esse bate-papo bacana aqui, viu? Atenção, produtor rural de Aimorés e região. Se você precisa de manutenção para ordenhadeiras, roçadeiras, motosserras, motores estacionários diesel, geradores ou automatizar a sua irrigação, a MG Agro é a sua solução. Contamos com serviço especializado, peças de alta qualidade e o melhor atendimento da região. Visite-nos em Aimorés, em frente a Desvale, ou entre em contato pelo telefone WhatsApp 339-9802-1238. MG Agro Aimorés, parceira do produtor rural. Em frente a Desvale. Atenção, produtor rural, já garantiu suas mudas de café para a próxima safra? No Viveiro Matrical você encontra as melhores mudas de café arábica do mercado: Arara, Graúna, Catucaí 2SL, Acauã Novo, Catucaí 785/15, amarelo e vermelho, e também os clones mais produtivos de café Conilon. Produção com qualidade, sanidade e vigor para altas produtividades. Faça a sua encomenda antecipada e garanta as melhores mudas da região. Fale com o PH no telefone 33 99978 5350. Viveiro Matricá, cuidando da origem de grandes colheitas. Em Aimorés, cuidar da sua visão ficou ainda mais fácil. A Ótica Casa do Povo traz o que há de melhor em qualidade, estilo e tecnologia para você enxergar o mundo com outros olhos. Aqui você encontra óculos de sol, limpa-lentes, armações modernas e as melhores lentes do mercado, incluindo Kodak, Varilux e lentes Vidia. Venha nos visitar aqui na rua Pedro Nolasco 809, bem no coração de Aimorés. Ou fale com a gente pelo WhatsApp 33 99707 6597. Ótica Casa do Povo, cuidando da sua visão com carinho e confiança. Quando o sabor é de verdade, a família sente a diferença. Há 10 anos, o Queijos Mesquita leva até você o verdadeiro ouro branco de Minas. Manteiga fresquinha, pão de queijo quentinho e os tradicionais queijos artesanais que só Queijos Mesquita sabe fazer. Venha nos fazer uma visita na Rua Capitão Manuel Antônio, Penha do Capim. Qualidade, tradição e sabor para toda a família. Queijos Mesquita, 10 anos de história e sabor. Telefone 33 999 46-1766. De volta no seu rádio, também no YouTube, o programa Agro no Rádio, nessa quarta-feira, metade da semana. A produção do programa tá feliz hoje ali, acho que tomaram café, né? Estão de olho nesse queijo aí, Lucas. Vamos comer esse queijo daqui a pouco, não vamos, hein? Daqui a pouquinho vamos partir ele. Brincadeira, né? Brincadeira. O Felipe tá por aqui de novo, Felipe. Bem-vindo, Felipe. Samuel foi embora de novo, né? Ei, que coisa. Mas tá bom, né, Rogério? O índio... É o índio nerd, né? Brincadeira. Ô, Daniela, voltando aqui com o nosso assunto então aqui, né? O Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, passou por um desastre ambiental muito grande, né? Que foram aquelas tempestades que destruíram várias cidades e propriedades rurais, né? O Brasil todo, o mundo todo ficou sabendo disso aí. Inclusive a imprensa noticiou, né? Um índice assustador de produtores rurais que tiraram a própria vida por causa de dívidas bancárias e falta de apoio para recomeçar as suas atividades. Você acredita, Daniela, que um programa de acompanhamento psicológico específico para produtores rurais, vítimas de desastres ambientais e endividamento seria necessário para esses casos? Denilson, a parte, esse desastre todo no Rio Grande do Sul, a vida do produtor rural, ela já é muito cansativa, a rotina, ela é muito puxada, muito pesada. Então, se ele mesmo não se der conta disso e não parar uns 15 minutos do dia dele para olhar para dentro dele mesmo, para
para pensar, projetar, programar tudo que ele vai fazer no dia ou o tempo que ele pode ter para ele vai se esgotar muito rápido. Aí você une tudo isso, todo o trabalho feito, toda a atenção de trabalho, todo o projeto já em operação, ou às vezes você foi lá no banco, como no Rio Grande do Sul, fez um empréstimo para investir na sua fazenda e de repente, puf, acabou aquilo tudo. Tudo que você investiu de tempo, tudo que você investiu financeiro, foi tudo por água abaixo. Então, isso é desesperador. Eu não posso imaginar a sensação que aquelas pessoas tiveram e que muitos produtores por aqui também têm, né? Porque não é só, o desespero não é só quando derruba sua casa, leva sua terra. Existem vários fatores que influenciam nisso, né? E eu acredito sim que a psicologia ela pode ajudar o produtor rural de várias formas, principalmente para ele se encontrar, porque tem coisas que o nosso humano não é capaz de alcançar. Sim. Né? E a gente precisa entender que nós não somos super-heróis. Claro. E quando acontece uma coisa dessas, é muito importante que ele pare para refletir, para pensar, porque foi muito impactante no Rio Grande do Sul. Nós já sabemos de casos aqui na região, né? Aqui em Santa Teresa existe um alto nível de alcoolismo, um alto nível de suicídio. Domingos Martins, essa região de muita produção, muito ativos, as pessoas não têm tempo para eles mesmos. Eles trabalham muito, assim, excitante, muito bonito ver as pessoas trabalhando, mas a gente não imagina a carga que aquela pessoa carrega. Então, a psicologia, eu acredito que já existem programas aplicados, já existe essa pretensão de aplicar em várias outras regiões, mas é de fundamental importância, porque as pessoas precisam se dar conta daquilo que elas são e daquilo que elas podem fazer. Não é, Lucas? Sim. Isso aí, eu queria complementar o que a Daniela falou. Achei muito importante quando ela apontou a questão do índice de alcoolismo e depressão. Você falou, não é isso? Depressão e suicídio. Exatamente. Por que isso ocorre? E a gente pode perceber que o índice é muito maior em homens, né? Os produtores, falando aqui. Na psicologia a gente estuda muito sobre isso, e é algo muito enraizado e cultural, que o homem ele foi criado para não expressar suas emoções. Uhum. Né? Se fazer de durão ali. Exatamente, o homem tem que ser o durão, ele não pode fraquejar, né? Ele não pode demonstrar fraqueza. Né? Então, isso está muito relacionado, porque ele não tem ninguém para compartilhar as dores dele, então ele encontra isso no álcool, no vício, um vício qualquer, então a gente tem muito aí o alcoolismo, né? E posteriormente esse vício ele vai se agravando, né? Os conflitos internos ali vão se agravando, então ele vai chegar a um ponto de ansiedade e até numa depressão, e o ponto extremo que é o suicídio. Por quê? Simplesmente porque ele não consegue, ele não aprendeu, né, a expressar as suas fraquezas, né? Então é muito importante, né, que a gente tenha essa consciência de que expressar a fraqueza não nos torna menores. Né? Nós somos seres humanos. Sim. Nós temos sentimentos, nós temos dores, todo mundo tem um trauma, né? A gente não está livre disso. Sim. Mas o importante é o quê? É falar sobre, é buscar ajuda. Se você não tem com quem compartilhar, se você não consegue lidar com a sua dor, busque um profissional, um psicólogo, né? Mas não deixe isso interno, ficar ali, né, guardado, porque você vai precisar de uma válvula de escape, né? E muitas vezes essa válvula cai aí dentro de um vício, de um alcoolismo que vai destruindo e destrói a vida dele, mas também da família e de quem está à sua volta. Isso é muito é importante ser considerado, né? Os homens são criados nessa cultura de homem de ferro, só proteger, só fazer, só ação, e também está enraizado na nossa cultura que a psicologia de nada, a maioria, né, não acredita que você procurar um profissional vai te ajudar. Não é nada, é bobeira. Frescura, funciona, né? não é frescura. Não é frescura. Quando você salva uma vida com uma palavra, às vezes não é a palavra que você já ouviu várias vezes, mas é o ponto que você chega de sentar na frente de um profissional e aceitar essa palavra. Porque as palavras são lançadas ao vento o tempo todo.
Mas quando você dá a abertura para isso chegar, para esses conselhos, para essa reflexão, né? Que o psicólogo não te dá conselho, ele te coloca na posição de refletir sobre a sua situação. Você mesmo, mas parar para fazer isso. Né? Não é mediante ao tormento, essas coisas todas da vida, tudo acontecendo e você pensando no meio daquilo, não. É parar para ouvir, se ouvir a sua história, pensar e refletir sobre isso. Então é muito importante para você que está em casa. Eu sei que você, produtor rural, carrega o peso de sustentar, de prover para sua família. Você tem filhos, tem conta para pagar, tem boleto, tem serviço para fazer que não acaba mais. Cuida de você, porque se você não cuidar de você, quem mais vai, né? É muito importante reconhecer os limites. Né? Então, reconheça os seus limites. Se você sabe que você não pode ultrapassar ali, se isso já te custa muito a sua saúde mental, reflete. Então, não adianta a gente achar que a gente dá conta de tudo, que a gente não dá. Então, se você está no seu limite, né, recalcula a rota aí, mas não ultrapassa, porque não deixa isso te influenciar, porque é uma situação muito séria. Com certeza. Mudando agora um pouquinho de assunto aqui, falar de cotação dos principais produtos agrícolas da nossa cidade, da região. Rogério, teve muita mudança aí na última semana ou não, hein? Denilson, a mudança foi que continuamos tendo algumas quedas, né? Uhum. Essas condições de guerra, todos esses conflitos ainda estão afetando o mercado, né? E o que a gente está falando no tema de hoje, que muitas vezes o produtor não depende dele, né? Uhum. Ele produz e o preço depende da política, depende da geopolítica e do tempo, então é uma vida muito incerta. O leite, Denilson, aqui na nossa região, variou o preço mínimo de R$ 1,75 a R$ 2,00. Então ficou numa média de 1,88. O café Conilon teve uma baixa, Denilson. R$ 858,18 a saca. Café Arábica, mais uma baixa, Denilson. R$ 1.258,28 a saca. Milho em grão teve uma pequena alta, porque é uma commodity que está envolvida na questão de transporte, navio, toda aquela situação, R$ 62,00 a saca, Denilson. O arroz IR, a gente volta a lembrar você que nos assiste, o arroz IR tem pouca variação no mercado nosso aqui, porque ele é muito de consumo interno, Denilson. Uhum. Então tem pouca variação. R$ 160,00 a saca, de 50 quilos. E o quilo limpo aí, você dona de casa, vai achar entre R$ 8 a R$ 12,00 o quilo. A vaca gorda teve uma pequena alta, R$ 313,00 a arroba. E o boi gordo, R$ 336,00 a arroba. Rogério, a colheita do café começa quando? Mais ou menos entre maio e junho. É porque a gente percebe quanto mais está chegando próximo à colheita, o preço tá caindo. É isso que eu estou querendo dizer. A gente sempre disse isso aqui no programa. O preço começou a cair muito antes da colheita. Uhum. E a colheita ainda nem começou. Pois então, a probabilidade que se baixe ainda mais é muito grande, Deus, né? Então, por isso que a saúde mental dos nossos produtores tem que estar em dia, porque... Desse jeito não vai, né? Não vai. Vocês estão entendendo porque o psicólogo hoje, né, gente? Vocês estão entendendo que a vida do produtor não é fácil, gente. Então tem que ter muito cuidado com a saúde. É né? porque de repente faz um planejamento, né, em cima do que está acontecendo no momento, aquele valor, e de repente começa a despencar. Denilson, nós comunicamos cotações de café aqui de R$2.000. Sim. Sabe? Estamos falando num Conilon de 858. Pois é, não tem. Né? Isso é uma queda mais, né, de 100% de queda. Então, para quem acreditou, investiu muito, a ansiedade e o medo é muito grande. A gente sabe que muita coisa tem para acontecer, mas é muita ansiedade de não saber o que vai acontecer. Eu tava, olha só, gente, eu tava lá no hospital e tava escutando falar sobre a colheita do café. Tinha uma senhora com o pai dela internado no hospital e eles falando da colheita, quanto tava pagando, aí ela falou assim, olha, a gente vai ter muito problema na colheita porque as pessoas, né, os colaboradores, eles querem manter o preço que a gente pagava o ano passado, o dia da saca, né, na verdade.
quando o preço da saca tá caindo tanto. Imagina a confusão que vai ser na hora da colheita, né? Porque é Da mão complicado, de obra. porque teve uma alta significativa e Isso. agora uma baixa significativa também. Só que o preço do dia da saca Continua. da colhida Ah. pelo colaborador não vai mudar, né? Dificilmente. É porque o que acontece, Denilson, é igual a Daniela falou aqui. O trabalhador que participa da colheita não quer acompanhar o preço né, que baixou, ele quer manter, né? Principalmente por causa da dificuldade da mão de obra, né? Ninguém quer ganhar menos, né? Aí acaba deixando a margem de lucro ainda muito mais apertada para aquele produtor. Sim. Né? Aí- Então as coisas vão ficando ainda mais complicadas. Aí olha que interessante, o cara que estava sentado do meu lado, ele falou assim, o ano passado eu colhia 60 reais a saca. Ano Ele passado. colhia, o ano passado. Aí a mulher falou assim, a vizinha do lado, né, a mulher que estava do lado, perguntou assim, mas quantas você colhia por dia? Ele falou assim, eu cheguei a trabalhar com um cara que colhia 20 sacas por dia. Não tem Você condições, pensa? não tem. Pra quem A tá mão- daí- pagando, mas ele né, explicou, Lucas? né, que a mão dele era desse tamanho do camarada. Falou assim, aqui, eu não dei conta de acompanhar ele, não. Eu Isso fiquei não é nas um homem, isso é uma 12. colheitadeira. Isso, ele falou, ele usou essa Definitivamente. expressão. O cara era Não dá fenomenal. conta, não dá conta. Rogério, e a previsão do tempo, hein, para os próximos dias, como é que fica? Denilson, tendência de tempo firme, sem probabilidade de chuvas, né? O que acompanha o histórico da nossa região, né? A temperatura daqui para frente, no final de abril a maio, historicamente começa a cair. Historicamente começa a diminuir a temperatura, né? O mês de abril, ele tem um histórico de 61 milímetros de chuva aqui na cidade, né? Por enquanto, estamos com 0 de pluviometria, vamos dizer assim, para esse período, né? As mínimas vão variar de 21 e a máxima é 31 graus, né? Lembrando que a nossa região mais fria sempre varia de 2 a 3 graus a menos a mínima, né? Então vai gerar em torno de 18 graus ali na Mata Fria, né? A sede do município registrou e ainda deve registrar máximas de 31 graus. Talvez, Denilson, com sensações até 33, mas no termômetro em torno de 31 graus. Muito bem, programa Agro no Rádio, nessa quarta-feira, metade da semana, recebendo hoje Lucas Gomes, nosso convidado. Ô Lucas, agora falando sobre manejo animal, mudou alguma coisa depois que você começou a estudar a psicologia ou não, hein? Não, com certeza mudou. O que que mudou, hein? Vamos lá. Eu falo que, na verdade, a minha visão começou... Eu sempre quis fazer psicologia, né? Então, mas aí, na época, eu optei pela zootecnia e segui. E depois que eu voltei para casa de formado, eu falei, não, agora eu quero fazer psicologia. Mas aí veio pandemia, toda a situação. Então, eu comecei em 2023, em agosto de 2023, a graduação de psicologia. Em 2019, eu fiz um curso de doma racional de novilhas. E durante esse curso, eu comecei a perceber o quão importante era a psicologia. Porque a gente não tem que mudar o animal, a gente tem que mudar nós mesmos. Eu que tenho que mudar a minha forma de lidar com esse animal. O animal tem a natureza dele, O animal né? tem a natureza dele. Nós que somos seres conscientes. Sim. Né? Então é importante a gente mudar a nossa forma de lidar com ele. E aí eu comecei o quanto isso é importante. Porque se eu sou uma pessoa teimosa, uma pessoa que não aceito, né, mudanças, de nada vai adiantar eu querer lidar com o animal de uma forma bruta. Sim. Né? Então durante o curso, a gente ficou uma semana nesse curso, né, e a gente conseguiu se aproximar de novilhas, né, que aí elas eram um pouco mais ariscas, vamos dizer assim. E aí no final a gente já conseguia se aproximar delas e até passar a mão nelas. Né? Elas já deixavam colocar a teteira da ordenha sem a peia, sem precisar peiar. Então esse era o foco. Mas por que isso aconteceu? Aconteceu porque eu tive a consciência de que eu precisei mudar a minha forma de lidar com elas. Né? E hoje, né, estudando psicologia, eu percebo o quanto isso é muito mais importante, né? Quanto isso influencia muito mais, não só no manejo animal, mas como no manejo na vida. Sim. Né? A psicologia ela é importante para a vida, né? Então a psicologia ela faz a gente olhar para dentro ali e começar a ver, né, em que eu posso mudar, em que eu posso, né, melhorar e extrair sempre o melhor da gente. Muito bem. Ô Lucas, quais são assim seus sonhos, né, para o futuro? E como é que você pretende agregar o seu curso de psicologia na sua vida profissional, hein?
Né, hoje no meu projeto, né, eu tô focando na psicologia cada vez mais, né, termino aí daqui a 2 anos, se Deus quiser. E tenho um projeto que eu tive há pouco tempo, né, conversando com meu pai, com um veterinário lá de casa, sobre conciliar a psicologia com a zootecnia. O que eu posso fazer com as duas? O que eu consigo fazer? E aí eu tive a ideia de prestar uma consultoria, né, para propriedades, né, de fazer um trabalho ali, né, misturando a psicologia com a zootecnia. Mas por quê? Para realmente levar esse bem-estar, né, não só para os animais, mas também para os produtores, para os funcionários, né, de melhorar esse ambiente, essa relação entre eles. E quem sabe também dentro do projeto até a gente conseguir diminuir também essa dificuldade de encontrar mão de obra, né? Porque muitas vezes, né, a mão de obra ali, os funcionários, eles estão descontentes, né, no seu ambiente de trabalho, né? E aí também o proprietário fica também descontente. Sim. Então é sentar e falar o que a gente pode resolver, o que está acontecendo, tentar achar o problema ali, né? Trazer esse problema à tona e falar o que a gente pode fazer então para solucionar esse problema, né? E abrir também oportunidade para as pessoas, né, que quiserem ali, né, um acompanhamento psicológico. Então eu estar ali naquele ambiente prestando, né, esse suporte para eles, né, da melhor forma possível, e tentar quebrar também essa resistência da procura do psicólogo, né, que, né, isso a gente acabou de falar, principalmente pela parte dos homens, isso é muito enraizado ainda, muito forte. Então mostrar para eles a importância que tem e o quanto isso vai Na verdade, né, Lucas, o psicólogo, ele é importante. Você não pode exigir que um excelente ordenhador seja um excelente cerqueiro. Sim. Porque cada um tem o seu perfil. Sim. O ordenhador é mais calmo, né, Lucas? Ele é mais quieto, ele é mais calado, ele tem mais cuidado. Às vezes, essa pessoa que colhe muito, ele é mais bruto, ele é mais rude. Então, cada um tem seu lugar. E o psicólogo ajuda muito a identificar essa mão de obra, né, Lucas? Isso aí. O Rogério tocou num ponto muito importante, que a psicologia ela atua, né, em todas as empresas aí. A gente tem a parte organizacional, que é de identificar o perfil de cada pessoa. Então, como o Rogério falou, não adianta eu querer colocar uma pessoa que tem um perfil muito acelerado num emprego ali, numa vaga ali de emprego, em que exige que seja uma pessoa mais calma, mais cautelosa, né? Não vai dar certo. Sim. Então, né, e a ordem, ela exige essa pessoa mais calma, né? A lida com o animal exige essa pessoa mais calma. Se eu sou uma pessoa muito agitada, os animais vão ficar agitados também. Então, a psicologia, a gente vai muito, né, ela vai muito nesse ponto importante, que é identificar o perfil de cada pessoa para aquela vaga de emprego destinada. Muito bem, Rogério, infelizmente nosso programa está chegando ao finalzinho. Hora de ir embora. Denilson, passou rápido, né? Demais da conta. Programa muito bom, muito bacana. E eu gostaria de lembrar você, tá? Toda quarta-feira, vai lá no YouTube, curte, compartilha. Hoje tivemos aqui a presença do Lucas. E nós, Denilson, estamos cumprindo aquilo que a gente prometeu, trazendo pessoas que entendem daquilo que é proposto para o programa. Lucas, muito obrigado pela sua presença, né? Muito bacana o produto de vocês, o queijo de vocês representa aquilo que vocês fazem, né? Então, a você que nos assistiu, muito obrigado. Daniela, obrigadão mais uma vez. Semana que vem voltamos? Com certeza, aguardamos vocês que estão em casa. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por curtir e compartilhar. Mas antes, espera aí um pouquinho. Ô Lucas, fala mais um pouquinho das Fridas para nós. Faz propaganda onde a gente acha, onde a gente encontra. Isso. Vou tomar as vezes do Denilson. Isso, vai lá. Então, né, só que esse aqui é um dos nossos produtos, né? Esse aqui é o queijo maturado. Né, nós temos outros produtos, que é o queijo frescal, temos um queijo maturado no café também, temos a nossa ricota. Então temos o Boursin também, que é um outro produto. A gente vai trazer. E né, a gente aceita encomenda. E o telefone de contato? O telefone de contato tem aqui na embalagem. 33 99824 4155. Repetindo, 339 9824 4155. Só entrar em contato lá, a gente tem o Instagram também.
Queijo Fridas. Pode acessar lá, né? @Queijo Fridas. Eu tô começando a atualizar agora o Instagram, a gente tá começando a fazer umas postagens legais, né? O dia a dia também da fazenda, que eu acho que é importante pro público ali conhecer um pouco mais, né, do manejo, como funciona, né? Aproximar mais o público da nossa realidade. Porque tem gente que ainda acha que o queijo nasce na prateleira. Vai lá no supermercado, tá lá, né? Prontinho lá, nasce lá no supermercado, mas não é, né? Não, até chegar no supermercado dá trabalho demais. Muito trabalho. Legal, então esse foi Lucas Gomes, o filho do Lúcio e da Valéria, né, Rogério? Isso aí, abraço Lúcio, abraço Valéria. Vambora então, a hora já foi, né? Felipe, mais uma vez, muito obrigado aí pela parceria. Jandinho também tá aqui dando sinal aqui, igual um guarda de trânsito aqui. Ó, o tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, muito obrigado pela audiência. Lucas, mais uma vez, obrigado. Daniela, obrigado mais uma vez. Rogério, muito obrigado mais uma vez. Semana que vem, se Deus permitir, a gente volta no mesmo horário, no mesmo canal, no mesmo instante. Mais uma vez, muito obrigado à Terra Viva Soluções Agrícolas Ambientais, a inovação que traz resultados. Ótica Casa do Povo, seus olhos bem protegidos. Queijos Mesquita, Ouro Branco de Minas, Viveiro Madricá, Mudas de Café Conilon e Arábica e MG Agro, Grupo Ordeleite. Então, mais uma vez, muito obrigado e até semana que vem, se Deus permitir. Até lá. Agro tá no rádio. Nesta terra castigada pelo sol, brilha a beleza do agro. Sou herança da roça, pela força da luta. Sou a voz do agro que se ouve no rádio. Vem com a gente do agro, transmitir essa gente, revelar essa história com o aroma do café. Vem a força do agro.